Bem-vindos a mais um vídeo dessa série de tutoriais do novo SEAP 2022. Nesse vídeo vamos demonstrar passo a passo a criação de perguntas e suas respectivas respostas. As perguntas chamadas simples são os 5 primeiros tipos aqui nesse menu lateral. Já estamos na tela de criação o assistente de criação de questionários, no passo 3, que é onde a gente vai trabalhar com a inclusão de perguntas e respostas. Caso queira verificar como chegar até esse ponto, é voltar alguns vídeos na criação do questionário em si, ok? Aqui a gente vamos focar basicamente na criação das perguntas e suas respectivas respostas. O primeiro tipo é do tipo opção única, é o tipo mais simples e é o tipo mais usado nos questionários, ok? Até o momento não temos nenhuma pergunta cadastrada. Vamos cadastrar logo um tipo de opção única. Nesse quadro, vamos ter aqui sempre o ícone representando o tipo da pergunta, ok? E aí vamos incluir a primeira pergunta, um questionário padrão, o sexo do entrevistado. Posteriormente vamos ver o uso dessas ferramentas, elas não têm muita utilidade enquanto não tiver várias perguntas. Essa primeira questão aqui, se usa rodízio de respostas, o que acontece? Caso você queira usar uma pergunta estimulada, onde você vai ler as respostas, pode ser interessante em alguns casos você alterar a ordem em que é lida essa resposta. Isso antigamente, quando os questionários eram em papel, era fornecido o chamado disco de respostas. Justamente por se tratar de um disco, não havia uma ordem fixa na leitura das respostas. Bastava o entrevistado dar o disco ao entrevistador e ele ia pegar numa ordem aleatória e ler aquelas respostas, opções de respostas. Se você quiser simular um disco de resposta, marca essa opção aqui. Como a pergunta de opção única, ou seja, você só vai ser permitido escolher uma das opções, você pode tornar ela obrigatória. Lembrando que no dispositivo móvel, se uma pergunta é obrigatória, o entrevistado não consegue passar para a próxima se não selecionar uma das respostas. Okay? Se gravo o áudio na resposta, eu posso não gravar, que é a opção padrão, grava o áudio apenas durante a pergunta, exibindo o ícone da gravação para o entrevistado, para ele saber, ou grava o áudio não exibindo o ícone da gravação. Okay? Lembrando que para gravar áudios é necessário créditos multimídia, não apenas os créditos comuns. O que é que aparece lá no dispositivo móvel? Se exibe só o título, se exibe o sequencial da resposta. E aqui a gente trabalha com as opções de resposta, ok? Por enquanto a gente estava trabalhando só com a pergunta em si. A pergunta é sexo do entrevistado. Vamos aqui incluir as opções de resposta. A primeira opção, masculino, é uma opção do tipo fechada. Eu poderia botar aqui uma opção aberta, texto, por exemplo. Posteriormente a gente vai ver exemplos disso. Ou esses outros tipos de opção aberta. E se tem pulo de resposta? O pulo de resposta só é interessante quando você finalizar o seu questionário. Por quê? O pulo de resposta ele é feito para uma pergunta que fica posterior à pergunta atual. Você não faz um pulo de resposta para voltar a uma pergunta que já foi respondida. Você usa a pergunta, o pulo de resposta, para pular uma das próximas, ou a próxima, ou várias perguntas, de forma que seu questionário fica montado dependendo de cada tipo de resposta. Okay? Então, mesmo que essa pergunta, essa resposta, tivesse um pulo, primeiro a gente formula todo o questionário, depois volta para a pergunta que vai ter um pulo e aponta para a pergunta
que vai receber esse pulo, porque ela já está cadastrada. Ela precisa estar cadastrada previamente. Ok? Terminei aqui minha opção de resposta. Clico simplesmente em adicionar. Vou adicionar o sexo feminino. Se as opções aqui tiverem todas ok, com o padrão, é só dar Enter e aí o sistema já inclui automaticamente. É hora da gente dar uma olhada nas ferramentas, tanto da resposta, que aí o que essas ferramentas têm? Você pode excluir opções de resposta, ou pode mudar a ordem. O masculino está primeiro, eu prefiro que o masculino venha em segundo na sequência. O feminino deve vir em primeiro lugar, ok? Mesma coisa aqui, eu posso excluir a pergunta, eu posso replicar esta pergunta, ou seja, eu quero usar esse mesmo modelo de pergunta. Uma pergunta simples como essa não tem muita vantagem em replicar, mas existem perguntas que têm dezenas de opções de resposta que vão se repetir. Você replica e só muda a pergunta, por exemplo, ou coisas desse tipo. E deslocar a pergunta para frente ou para trás, como só tem ela, também não tem sentido. Ok? Basicamente, essa é o tipo de opção única. É o tipo mais usado e é o tipo mais simples também de pergunta. Bem, vamos exemplificar o tipo de opção única agora. Como fica depois de formulado lá no SEAP, em nosso dispositivo móvel lá no questionário. O título que digitamos, sexo do entrevistado, identificamos ele com a pergunta de opção única por esse círculo de opção aqui. A gente vai ver nos tipos de opção múltipla que fica um quadrado para indicar que tem mais de uma opção de resposta. Como a gente deixou obrigatório, então é necessário selecionar ao menos uma resposta para a gente conseguir passar para a próxima. Seleciono minha opção de resposta e passo para a próxima. Vamos agora exemplificar uma pergunta do tipo opção múltipla. Vamos incluir ela nova. Veja que o ícone é diferente. Aqui temos a opção sexo do entrevistado, da pergunta 1, P1. E a P2 agora é do tipo múltipla, opção múltipla. E aí vamos incluir uma pergunta que permite que o entrevistado escolha entre várias opções. Então eu vou exemplificar um exemplo simples aqui. Entre os principais da atual gestão, selecione até 3. É bom colocar isso no início da pergunta para dar uma guia ao seu entrevistado, ok? Se a pergunta é estimulada, ou seja, se ele deve falar as opções de resposta ou não. Ok? Podemos fazer um rodízio de respostas, nesse caso aqui, que é justamente para evitar que ele sempre leia na mesma ordem. Nesse caso, como é múltipla opção, aí temos uma resposta obrigatória para o mínimo e o número máximo. Como eu informei aqui na pergunta que seriam até 3, então vamos colocar aqui número máximo de resposta até 3. Então o entrevistado vai poder responder de 1 a 3 opções. Opções de gravação de áudio, do título, e aqui embaixo as opções de resposta. Ok? Também permite pergunta de opção aberta, mas veja que não permite pulo de resposta. Por que não permite pulo? Como você tem uma pergunta que é de múltipla opção e que você pode preencher numa ordem, ou seja, a resposta que vai ter o pulo, ela pode ser a primeira a ser respondida, só que você pode obrigar múltipla resposta, no mínimo 3 respostas. Então não tem como você fazer um pulo
se você tem esse leque de possibilidades abertas de quantidade mínima e máxima de respostas. Então, por isso não é fornecida a opção de pulo de resposta para múltiplas respostas, ok? Pronto, vamos incluir nossas opções de resposta aqui. Vamos começar com a educação, saúde, segurança, transportes, emprego. Temos 5 opções já. Tá bom, vamos colocar uma agora aberta, chamada outro, do tipo aberta texto, para o próprio entrevistado citar uma dessas que não estão aqui. É um momento agora também de informar para que serve esse tipo de resposta aberta. Veja que ele estava desabilitado, ele só habilitou quando eu selecionei o tipo de aberta texto, que é o seguinte: para facilitar o cadastro, a forma de identificação do seu questionário, da sua entrevista, eu posso associar campos da opção aberta a tipos, ou seja, eu posso associar que uma opção aberta texto é o nome do entrevistado, outra é o telefone, outra é o e-mail, outra é o identificador como CPF, RG e assim por diante. O que é que isso traz de vantagem? Na exportação ou na apuração, você sabe exatamente do que se trata aquele campo de resposta aberta. Mas, de qualquer forma, é uma opção, não é obrigatório. Finalizamos aqui mais um tipo de pergunta, que é a de opção múltipla. Vamos. Esse é o exemplo, já no dispositivo móvel, da pergunta de opção múltipla. Aqui o título, né? Lembra que a gente colocou estimulado lá? Entre os principais, esquecemos de colocar aqui temas da atual gestão, seleciona até 3. Então, eu posso selecionar emprego, transporte, e ele vai me permitir passar, porque eu deixei no mínimo 1. Se eu não marcar nenhum, ele vai informar que há ao menos uma resposta. Posso voltar. Veja que mudou a ordem de apresentação. Se recorda que a gente colocou lá como rodízio de respostas. Veja que transportes é a primeira, segurança, educação, saúde e emprego. Vou fazer a mesma coisa aqui para ele redesenhar a tela. Agora saúde é primeiro, transporte é o segundo, segurança, educação e emprego. Marcar 2 opções aqui, passar para a próxima. Agora para o tipo de múltipla por ordens de citação, que é muito semelhante à opção múltipla, ok? Vamos incluir aqui. Ela só não permite, é diferente da múltipla simples, opções abertas. A gente vai ver por quê. E vamos dar como exemplo uma pergunta do tipo: cite duas marcas de chocolate que lhe vem ao pensamento neste momento. Eu vou deixar uma obrigatória e até 2, ok? E aí vou incluir minhas opções de resposta. Garoto, Nestlé, Lacta, Cacau Show, Copenhague, com K. Pronto. Temos aqui. Vamos colocar uma opção nenhum, porque como eu estou deixando obrigatório e caso o entrevistado não queira responder, é bom ter uma opção nenhum para ele não lembrar. Okay? O que é que essa pergunta de múltipla por ordem de citação faz? Lá no dispositivo móvel a gente vai ver em detalhes.
mas basicamente ele informa a ordem que foi selecionado a opção de resposta. Então, a ordem é importante para a gente ter conhecimento do que veio primeiro à cabeça do entrevistado. No caso aqui, são marcas de chocolate. Próximo. Pronto. Esse é o exemplo de múltipla opção por ordem de citação. Ou seja, o que o entrevistado lembrar, a gente vai marcar na ordem. Então, se ele lembrou primeiro de Nestlé, é a primeira opção dele. Se ele lembrou em segundo lugar na Garoto, é a segunda opção de lembrança dele. Por isso que é múltipla opção por ordem de citação. Primeiro ele citou Nestlé, depois ele citou Garoto. Vamos para o tipo de escala numérico. É um tipo simples, onde a gente quer capturar apenas um número. Ele serve basicamente para dar um respaldo visual ao entrevistador e talvez ao entrevistado, se o entrevistador mostrar o dispositivo, o tablet, o celular para o entrevistado. Qual a sua nota ao governo? E aí podemos botar uma opção de 1 a 5, por exemplo. Veja que não tem opções de resposta. A resposta tem que estar entre os valores 1 a 5. Ok? E a última opção que vamos incluir aqui, esse é o exemplo de escala numérica. Qual a sua nota ao governo? E aí é uma escala simples. Confirmamos. Ver o valor que a gente seleciona. É uma opção de escala numérica. Qual é a diferença? É bem semelhante à anterior, dando notas, porém você pode ter múltiplas opções. E aí vamos dar um exemplo do tipo: entre os itens abaixo, favor fornecer notas de 1 a 5. E aí o valor máximo da resposta é 5, 1 a 5. E aí vamos, limpeza, organização, segurança. Então vão aparecer essas três opções com notas de 1 a 5 do lado lá no dispositivo móvel. Múltipla opção por escala numérica. Das opções de resposta, você vai colocar uma pontuação para cada uma delas. Lembrando que esse tipo de opção aqui pode ser restritivo para, por exemplo, celulares de baixa resolução. Vamos supor que você colocou notas de 1 a 10. Vai ficar muito complicada a visualização. Portanto, é bom você testar em todos os dispositivos como vai ficar a sua pergunta, ok? E aí vamos marcando aqui. Dou nota 4 para limpeza, 3 para organização e 1 para segurança. Isso é o fim da demonstração para os tipos simples de perguntas no SEAP. Vamos ver agora exemplos de movimentação, ou seja, eu estou com a P5 aqui, que é do tipo múltipla opção, vou deslocar ela para P4, para P3, P2 e P1. Ok? Estou deslocando de volta agora para o fim. Se eu desejar excluir ela, cancelar aqui que eu não quero excluir. E se eu quiser replicar, ou seja, fazer a mesma pergunta e opções de resposta, para eu poder fazer só alterações pontuais. Como eu não quero essa réplica, eu vou excluir ela.
E com isso finalizamos mais um vídeo dessa série de tutoriais do SIAP. Um abraço e até a próxima.